Quero convidá-los ao texto sagrado de Gênesis. Nós estamos voltando hoje à terceira e última temporada de exposições no livro dos Começos. Então abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis capítulo de número 35. É de onde nós vamos retomar esta exposição. E até o fim de maio, Deus permitindo, nós chegaremos ao capítulo de número 50. Gênesis, capítulo de número 35. Anos atrás, quando eu ainda lecionava no seminário do Betel Brasileiro, eu me distraí com uma leitura e acabei perdendo o ônibus. Dá para acreditar? Quando eu me dei conta que já havia se passado um bom tempo, eu levantei a cabeça e disse para a pessoa que estava ao meu lado: amigo, o Alto do Mateus está demorando hoje, né? Ele disse: não, senhor, o Alto do Mateus passou tem uns 10 minutos. Já viveu isso? Já se atrasou para um compromisso, já perdeu um compromisso por estar distraído com alguma coisa? Pode acontecer com qualquer um, irmãos. Acontece com os crentes, especialmente em tempos de prosperidade. Nos distraímos com as coisas boas da vida e acabamos perdendo o caminho do Senhor. Foi o que fez Jacó. E por isso, Deus lhe disse, verso 1 do capítulo 35 de Gênesis: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Senhor, nós estamos diante de Tua palavra e cremos que ela é poderosa para alcançar e transformar nossas mentes e corações. Por isso nós te rogamos, ó Deus, pois precisamos ouvir a Tua voz. Pois como Jacó, muitas vezes nós nos afastamos de Teus caminhos, nos afastamos de Tua liderança e nos colocamos em perigo. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala-nos na palavra e coloca-nos outra vez no caminho bendito do nosso Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Voltar para casa foi tão difícil quanto partir. Para partir, Jacó fugiu de Esaú. Para voltar, ele fugiu de Labão. Ao sair de casa, Jacó temia se encontrar com seu tio. Ao voltar para casa, ele temia por se encontrar com seu irmão. Se lembra disso? Mas para usar uma expressão contemporânea, nós podemos dizer: deu tudo certo para este abençoado. Saiu de casa sem nada, voltou para casa casado, com filhos e cheio de posses. O que significa, irmãos, que Deus cumpriu o que prometeu a ele e o que foi registrado em Gênesis capítulo de número 28. O que nos resta saber neste retorno de Jacó à terra prometida é: ele vai cumprir a parte que lhe cabe? Segundo os estudiosos, Jacó está de volta a Canaã já tem 10 anos ou um pouco mais. Curiosamente, porém, ele ainda não subiu a Betel para cumprir os votos que fez ao Senhor. E é claro que nós perguntamos por que Jacó se demorou. Por que não seguiu imediatamente para Betel? Talvez você se lembre.
Depois de ser bem recebido por seu irmão, Jacó comprou um pedaço de terra e se estabeleceu próximo à cidade de Siquém, em Canaã. Os campos muito provavelmente eram verdes por ali. E com toda certeza aquela cidade lhe oferecia mais proteção. Ou seja, Jacó foi distraído, basicamente por segurança e conforto. Por isso então Deus lhe aparece em Gênesis 35 e lhe diz: suba a Betel. E por isso, irmãos, porque não somos tão diferentes dele, nós precisamos ouvir de novo e de novo o Espírito nos falando na palavra. Nesta manhã ele nos diz: voltem ao caminho do Senhor. Porque por vezes nós nos desviamos dele. Agora como? Para voltar, eu quero que você se lembre de algumas verdades que saltam deste texto. Primeiro, o caminho do Senhor tem arrependimento. Antes, porém, de tratar dele propriamente, eu lhe pergunto: de onde vem o arrependimento? Ou como é que ele nasce no coração dos santos de Deus? Leiamos outra vez o verso 1. O texto inspirado nos diz: Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Estão olhando para esse texto, como foi mesmo que Jacó voltou a Betel? Como decidiu deixar Siquém e se colocar no caminho de Betel? Alguém poderia dizer: pastor, foi a tragédia de Siquém que mudou a rota de Jacó. No capítulo 34 você tem essa tragédia. Uma de suas filhas foi estuprada, e alguns de seus filhos, em resposta, lideraram um massacre total naquele lugar. Alguém poderia dizer: foi esta tragédia que colocou Jacó outra vez no caminho do Senhor. Não foi, irmãos. Não foi essa experiência terrível. De acordo com o que lemos, foi Deus quem tomou a iniciativa graciosa e disse: Jacó, suba de volta a Betel. Então entenda, o arrependimento começa com a iniciativa do Senhor. Certo, pastor, mas e o que vem depois? E o que é arrependimento? Versos 2 e 3. O autor sagrado escreve: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Arrependimento, como você pode observar, não é apenas se sentir mal por algo. Pessoas sem o Espírito Santo podem se sentir mal em vários momentos da vida, gente. Nos termos deste parágrafo, arrependimento pode ser descrito por livrar-se de algo ou alguém e voltar-se para Deus. Os filhos de Jacó precisavam livrar-se dos deuses estrangeiros, o que foi ilustrado aqui por purificação e troca de roupa. E depois eles precisavam voltar a Betel a fim de adorar ao único e verdadeiro Deus. Será que eles ouviram o chamado do arrependimento feito por seu pai?
versos 4 e 5, nós lemos: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então funcionou. E como você acabou de ouvir, os filhos de Jacó deram provas visíveis de arrependimento. Perceberam isso? Eles não só disseram: sim, pai, um dia nós vamos abandonar os falsos deuses. Não, queridos. Eles o fizeram. Os enterraram ao pé de uma árvore, os sepultaram e os deixaram para trás. Eles não só pensaram enquanto ouviam o sermão de seu pai: sim, pai, um dia, quem sabe, nós vamos voltar a Betel. Não. Imediatamente, eles se colocaram no caminho da verdadeira adoração. É o que precisamos fazer hoje, queridos. Se Deus está falando conosco, nós precisamos responder em arrependimento imediatamente, pois a verdade é, nós corremos perigo. Do que é que você está falando, pastor? Para usar este texto, irmãos, eu estou falando da idolatria do mundo. Não sei se você se recorda, quando Raquel, esposa de Jacó, deixou a casa de seu pai, ela trouxe consigo seus deuses. E os filhos de Jacó, quando lideraram o massacre de Siquém, muito provavelmente pela menção dos brincos, tomaram para si roupas e objetos idólatras. Então vejam, eles não deixaram de crer no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles só assimilaram os deuses estrangeiros daquelas terras. Esse é o perigo que corremos. Pense, por exemplo, no que acontece aos nossos adolescentes. Quando chegam à idade dos 13, 14 anos, eles descobrem que há muita vida para além de seus pais. E que o mundo os está avaliando constantemente. Então, para ser aceito, para ser querido, para se tornar popular, um adolescente precisa assimilar alguns padrões do mundo e, ao mesmo tempo, ele precisa abandonar alguns padrões de seus pais. Vocês acham que a coisa muda quando nos tornamos adultos? Alguém já disse que a única coisa que muda são os brinquedos com os quais brincamos. Porque a pressão por se conformar ao mundo ainda existe. E o desejo por ser aceito e querido continua. O problema todo, porém, queridos, é que seja na adolescência ou na vida adulta, nós acabamos nos tornando aquilo que adoramos. Depois de dizer que os ídolos têm boca, mas não podem falar, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm olhos, mas não podem ver, o Salmo 115 conclui: tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Dá para você? O que a Bíblia está dizendo o tempo todo é que a idolatria é um pecado grotesco aos olhos de Deus. E por isso tem terríveis consequências. Em vez de nos tornarmos maiores como queremos, nos tornamos menores.
Em vez de atingirmos o alvo do amor e da aceitação dos outros, nós mesmos vamos nos tornando insensíveis e indiferentes como os ídolos deste mundo a quem adoramos. Se é o que percebe em seu coração, em sua própria vida, e é um cristão, não se desespere nesta manhã. Por que não, pastor? Porque o nosso Deus sempre tem mais graça para derramar sobre o seu povo. Não foi o que ele fez com Jacó? De novo, irmãos, Jacó não se colocou no caminho de volta a Betel por causa da tragédia de Siquém. Ele se colocou no caminho de volta a Betel porque graciosamente Deus foi a ele e lhe falou no coração. Entenda isso. Não são as experiências da vida que nos transformam de verdade. Elas nos causam impactos momentâneos. Quantas pessoas não conhecemos que já passaram pelos mais terríveis sofrimentos da vida e permanecem as mesmas? A verdadeira mudança só pode ser operada por nosso Deus. Se deixados à nossa própria sorte, nosso coração se torna indiferente em relação a Deus. E pouco a pouco, vamos nos comprometendo com a sedução e com os convites deste mundo. Se é assim que funciona, o que mais precisamos neste dia é de renovação espiritual. Em algum ponto do passado, Deus tomou a iniciativa graciosa e por meio de Espírito e Palavra, Ele nos deu nova vida em Cristo Jesus. Renovação se dá do mesmo jeito. Deus toma a iniciativa e nos fala poderosamente no coração, por meio de sua palavra e por meio de seu Espírito. E de uma coisa podemos ficar absolutamente certos, e por ela devemos buscar. Se existe renovação no interior de verdade, haverá mudança no exterior para a glória de Deus. Porque os filhos de Jacó, irmãos, sepultaram os ídolos, trocaram de roupa e se colocaram imediatamente no caminho de Betel. Então percebam, a prova de que haviam ouvido a voz de seu pai, ou a voz de Deus, não era assentir com a cabeça, ou sentir meramente um arrepio. A prova de que Deus tinha lhes falado no interior estão nas atitudes e tomadas de decisão do lado de fora. Somos genuínos cristãos? Em alguma medida, não na melhor medida, entenda, mas em alguma medida, nós precisamos viver em novidade de vida. Se Espírito e Palavra, toda vez que abrimos a Bíblia, toda vez que nos reunimos para cultuar, nos falam no coração de fato, nossos compromissos, nossos sonhos, nossas ambições precisam mudar, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, diz: quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e bondade. Espero que você tenha notado isso.
Essa troca de roupa espiritual não se dá na força do nosso braço. Paulo diz que ela vem pela renovação da mente. A ideia é, quanto mais eu conheço a Deus, como Ele é revelado na palavra, quanto mais eu ando perto de Deus, em vida devocional, em culto e comunhão com os meus irmãos, quanto mais eu ando na dependência da graça de Deus, mais eu vou sendo transformado pelo poder de Deus que age em mim no Espírito Santo. Então, se é assim, não seja um moralista, nem consigo mesmo, nem com os outros. Antes, seja um pregador do Evangelho. Vamos tirar os olhos de nós mesmos. Nós podemos, vocês conseguem. Não. E vamos levar todos os olhos da nossa casa para Deus. Ele é poderoso, irmãos. E até o dia de Cristo, Ele vai nos fazer santos e irrepreensíveis para a glória e louvor dEle. Então contemos com a graça do Senhor. É como voltamos ao caminho dEle. Esse caminho, como ouvimos, tem primeiro arrependimento. Em segundo lugar, de acordo com esse texto, eu posso dizer que este caminho tem adoração como sequência. Os versos 6, 7 e 8 nos contam Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Por graça, irmãos, mesmo tendo se atrasado, Jacó, enfim, chegou ao local apontado por Deus. Muitos anos antes, quando foi encontrado por Deus nesse mesmo lugar, Ele o chamou apenas de Betel, que significa casa de Deus. Agora, porém, Ele chama o mesmo lugar de El Betel, que significa Deus de Betel. Por que a mudança? Um estudioso de Gênesis sugere que isso é crescimento espiritual de Jacó. No primeiro episódio, Jacó teve medo por estar na casa de Deus, por assim dizer, pela primeira vez. Neste segundo episódio, ele parece muito mais à vontade na presença de Deus. Muito mais à vontade como o próprio Deus de seus pais. Outro lugar, você deve ter notado, também recebeu um nome, Alon Bacute, que significa carvalho do pranto. Vou falar mais sobre isso depois, mas por agora eu quero apenas que você perceba o valor e o respeito que Jacó deu a Débora, ama de sua mãe. Ele parou, sepultou e pranteou a morte da mulher que serviu a sua mãe e a sua família por anos. Depois disso o texto continua, verso 9 ao verso 13. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei esta terra.
A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Há um grande paralelo, e eu quero que você o note entre esse texto, ou essa passagem, e a passagem de Gênesis 17, onde Deus faz aliança com Abraão. Nas duas passagens, Deus mudou nomes, de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel. Nas duas, Deus fez promessas, tendo em mente todos os seus eleitos. Nas duas, Deus se apresentou pelo nome El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de cumprir o que promete. E por fim, nas duas passagens, Deus encerra a teofania, ou seja, a sua manifestação, elevando-se do lugar onde falara com seus servos. Tudo bem, pastor, dá para perceber que esta também é uma passagem muito importante. Mas por quê? Porque, por exemplo, repetir as promessas que fez a Abraão a Jacó? E por que mudar o nome de Jacó outra vez? Você deve se recordar que isso já aconteceu no capítulo 32. Primeiro, queridos, Deus voltou à questão do nome para lembrar Jacó que, embora ele, Jacó, tivesse saído do caminho, Deus permanecia o mesmo e não tinha mudado de ideia. E por mais que Jacó tenha se atrasado, Deus quer que ele saiba que a obra que começou lá atrás em Betel e que cresceu em Peniel ainda está de pé e em curso, apesar das faltas de Jacó. Segundo, Deus repetiu as promessas feitas a Abraão, a fim de lembrar Jacó da aliança, da missão que Jacó tinha e do compromisso e fé que ele precisava depositar em Deus. Jacó não precisava tentar comprar a terra prometida como fez em Siquém, levando a vida como se tudo dependesse dele, não. Precisava apenas se lembrar do Deus da aliança e acreditar que ele era capaz de lhe dar uma terra e de lhe dar um povo que viria de todas as nações do mundo. Depois disso, nós só precisamos ouvir a resposta de Jacó, versos 14 e 15. O texto diz que Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Deus elevou-se do lugar onde falara e Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus falou. Isso é um marco, irmãos. Não só para Jacó, mas para todo o povo de Deus. Ao levantar uma coluna no coração de Canaã, era como se Jacó estivesse dizendo: esta terra será nossa, exatamente como Deus prometeu. E ao olhar para ela, seus filhos imediatamente, e seus descendentes no futuro, no Egito e no deserto, deveriam ser encorajados e estimulados à fé no Deus que é El Shaddai, todo-poderoso e capaz de cumprir o que promete. Não é do que precisamos às vezes? Encorajamento. Alguns aqui estão em um começo pouco promissor. Outros estão naquela fase intermediária e complicada da vida. Muitos podem estar com medo diante de um futuro escuro e incerto. Não foi este o caso de Jacó em muitos momentos da vida? Nesse texto em questão,
Ele pode ter pensado: como assim, Senhor? Uma comunidade de povos vai surgir desta família que eu tenho, desta família complicada, problemática e difícil. Irmãos, em vários momentos da vida nós fazemos perguntas assim. Certo pastor conta que uma irmã, depois de ter vivido uma grande perda na vida, se aproximou e disse: pastor, eu gostaria que nunca tivesse sido feita. Ele ouviu atentamente e com cuidado lhe disse: irmã, mas você ainda não está totalmente feita. Está apenas sendo feita. E esse é o procedimento daquele que faz. Você entende isso? Nós não estamos totalmente feitos, acabados, terminados. Contudo, não é motivo para se entregar à tristeza ou ao desespero, gente. Pois o nosso Deus geralmente parte de começos pouco promissores e chega a fins maravilhosos para a própria glória. Então, individualmente falando, a impressão pode ser que nós nunca deixaremos de ser como Jacó. Mas a verdade é, o Espírito está sempre nos santificando. Pouco a pouco, está nos transformando para ser Israel de Deus. Coletivamente falando, irmãos, nossas famílias e igrejas por vezes se parecem mais com canteiros de obras, bagunçados. E aparentemente nada de bom pode sair daí. Querido, lembre-se de Jesus e do que Ele disse. Ele nos prometeu: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Fique tranquilo. Ele há de terminar a boa obra que começou em cada um de nós. Você crê nisso? Então volte a Betel nesta manhã. Volte ao caminho do Senhor. Volte à adoração. Se o Espírito de Deus está falando com você na palavra, faça como Jacó, responda com adoração. Nos termos deste parágrafo, perceba que a adoração é fruto da graça de Deus. Deus falou uma vez, Jacó levantou um altar. Deus falou uma segunda vez, e Jacó levantou uma coluna. Não é por acaso, irmãos. Esse é o padrão da Escritura. Para ficar com um único exemplo, antes de entregar ao seu povo os 10 mandamentos, o Senhor fez um preâmbulo, se apresentando e dizendo: eu sou o Deus de vocês, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Nós precisamos lembrar disso sempre, gente. O Deus que nos convoca à adoração é o Deus que primeiro nos salvou da condenação. Nós não adoramos, particularmente ou coletivamente, na tentativa de alcançar a salvação. Nós adoramos porque Deus tomou a iniciativa, nos encontrou quando estávamos perdidos e nos salvou quando ainda éramos escravos do pecado. Pense nisso antes de ler a Bíblia de manhã. Pense nisso antes de se reunir ao povo de Deus para cultuar. Não fique concebendo que pode receber apenas. Lembre-se de que em Cristo Deus já lhe deu tudo o que você mais precisava receber. Isso ajuda na adoração. Sobre a adoração, perceba ainda, segundo este texto, que ela deve ser feita à maneira de Deus. Jacó não vai ver o tabernáculo de Moisés,
muito menos vai ler o livro de Levítico que fala sobre adoração. Ainda assim, ele já sabe, pela própria revelação de Deus, que o Senhor quer ser adorado em Betel e longe dos deuses estrangeiros de Canaã. Outra vez, irmãos, esse é o padrão da Escritura. Não são os homens que escolhem como e onde adorar. É Deus que prescreve o que quer receber de seu povo. E para destacar apenas o que salta deste capítulo, tenha em mente isso: a adoração que Deus quer é diferente da adoração do mundo. Por isso nós não precisamos nos preocupar em imitar ou copiar as últimas tendências dos mais variados mercados que nos cercam. Sim, até certo ponto é bom mesmo, é justo que tenhamos progresso em todas as áreas da vida humana. Mas no que diz respeito ao culto cristão, irmãos, vamos ser apenas bíblicos. Simplicidade, centralidade em Deus e no seu Evangelho, participação coletiva da congregação. É o que Deus espera de nós, e enquanto adoramos a Deus, a maneira de Deus, seu nome é honrado e sua face é diferenciada do mundo. As pessoas que nos visitam precisam perceber as diferenças o quanto antes. Opa, eu não estou em mais um show. Eu não estou em mais uma plateia de autoajuda ou de coach positivista. Eu não entendo tudo o que eles estão fazendo, mas é diferente. Tem que ser diferente. Nós estamos aqui para adorar a Deus e a Deus somente, por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele fez e faz por nós. Para terminar esta divisão, note ainda que a adoração tem uma abrangência maior do que inicialmente vemos às vezes. Deus disse a Jacó: seja prolífero e multiplique-se. Deus lhe prometeu: de você procederão uma comunidade de nações. E a terra que dei a Abraão e a Isaque dou também a você. Nem sempre lembramos disso, mas o que Jacó ouviu aqui é quase idêntico ao que Adão e Abraão ouviram antes dele. O que nos ensina o seguinte: o que Jacó ouviu aqui, irmãos, nos diz que a adoração também alcança os nossos relacionamentos, os nossos serviços, nosso trabalho. Em outras palavras, nós não devemos nos encontrar com Deus apenas aos domingos. Eu e vocês precisamos viver diante dEle e para a glória dEle todos os dias da nossa vida. Seja você médico ou dona de casa, esteja no ambiente religioso ou no ambiente secular, você foi criado para adorar a Deus, enquanto serve, ama e desenvolve as pessoas com quem vive. Trabalhe você com jardinagem ou construção civil, com computação gráfica ou estética humana, você foi chamado para adorar a Deus também, buscando a beleza, a organização e a ordem deste lugar em que vivemos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que o adoremos em todo o tempo e em todos os lugares. Voltemos ao caminho do Senhor. Esse caminho tem arrependimento, tem adoração e, para concluir, esse caminho também tem sofrimento.
Jacó voltou ao caminho do Senhor. Ele já está em Betel. Mas a tristeza da vida não se apartou dele tão fácil. Mais cedo nós ouvimos, ele chorou pela morte de Débora, a ama de sua mãe. Agora ele vai chorar porque vai sepultar a própria esposa, Raquel. Verso 16 ao verso 20. O texto diz: eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. E sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna. E até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Débora morreu quando Jacó ainda estava em Betel. E Raquel morre quando ele está partindo de Betel e se aproximando de Belém. E isso prova, irmãos, que a morte, o resultado da maldição do pecado do nosso representante, nos acompanha em qualquer lugar deste planeta. Mais do que isso, as duas mortes em sequência nos avisam que estamos em um tempo de transição. A geração de Jacó está deixando o cenário e a geração de seus filhos vai entrar nele. Por isso, Benjamim é tão importante. Benjamim, por mais que Raquel tenha morrido no parto, é aquele que completa a família do patriarca. Mesmo assim, o sofrimento não lhe deu trégua tão rapidamente. Verso 21 ao verso 26, o texto diz que Israel, veja a transição de Jacó para Israel. O texto vai começar a fazer isso o tempo todo. Partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Em Belém, Raquel morreu e foi sepultada. E em Migdal-Éder, Ruben, o filho mais velho de Jacó, deitou-se com Bila, a concubina de seu pai. Por quê, queridos? Dizem os melhores estudiosos de Gênesis que isso aqui não foi um movimento de paixão. Foi um ato político. Faz muito sentido. Raquel morreu. E você deve se lembrar que ela era a preferida de Jacó. E o que é que Ruben pode ter pensado? Meu pai vai promover a Bila, a concubina dele, que é serva de Raquel. E minha mãe Lia vai continuar em segundo plano. Então o que é que ele faz? Ele se deita com Bila, muito provavelmente à força, para trazer sujeira ou tirá-la do caminho, torná-la impura. Talvez ele tenha feito isso, dizem os estudiosos, para usurpar a liderança de seu pai. Absalão vai fazer a mesma coisa lá na frente com Davi. Porque deitar-se com as mulheres de alguém era dominá-lo
e dominar tudo o que ele tinha. Foi um ato político, ao que tudo indica. Seja como for, o tiro saiu pela culatra, pois Rúben, por causa deste pecado, perdeu a bênção da primogenitura. Como também perderam Simeão e Levi, que lideraram o massacre de muitos inocentes em Siquém. É por isso, gente, que a liderança de Israel vai cair nas mãos de Judá, o quarto filho de Jacó. Os 3 primeiros foram desqualificados. E esse não é o único problema desta família. Em alguns capítulos, Moisés vai nos contar sobre o que fizeram com José, vendendo-o como escravo ao Egito. Não temos detalhes aqui, mas há pistas que falam da saúde desta família. Os filhos de Jacó não nos são apresentados aqui segundo o seu nascimento, como era costume. Os filhos de Jacó nos são apresentados aqui de acordo com suas mães. O que nos indica que nesta família, no seio dela, havia uma divisão radical. Alguns são de Raquel, outros são de Lia, outros são de Bila, outros são de Zilpa. E em vez de trabalharem juntos e sob a liderança de um só, eles vão guerrear para ver quem toma a dianteira. No entanto, nem tudo é sofrimento. Ao chegarmos à terceira cidade mencionada no parágrafo, nós lemos para terminar versos 27, 28 e 29. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, os sepultaram. É a terceira morte mencionada no capítulo. E de novo Moisés está nos dizendo, estamos em transição. Os patriarcas estão deixando o palco e os filhos de Israel estão se preparando para assumi-lo. Antes, porém, de assistirmos esta troca, nós temos uma última cena desta geração muito interessante. Os irmãos que começaram a vida lutando e apartados, vocês se lembram disso, estão agora reunidos em torno do caixão de seu pai. Não podemos dizer muito, obviamente, acerca disso, mas ao menos nós podemos dizer que esta geração está se reconciliando antes do fim. Não é o que devemos buscar também, queridos? Cedo ou tarde, nós precisamos buscar a reconciliação com os irmãos, com os amigos e com os familiares. E percebam isso. Percebam a oportunidade que temos no sofrimento. Por mais difícil que seja, foi difícil para Esaú e Jacó sepultarem o pai. O sofrimento tem o poder de aproximar os que estão distantes. Tem o poder de quebrar os corações endurecidos. Tem o poder de abrir caminho para o perdão e para a reconciliação. Então, se é assim, se você vive alguma circunstância de sofrimento no meio da sua casa ou como irmãos da igreja, seja sábio e rápido. Aproveite a oportunidade para buscar a paz com todos. Não fique preso ao passado para sempre, nem se perca pensando somente no futuro. Agora, aqui e agora, e com a graça de Deus, aproveite as oportunidades que Ele lhe dá para buscar a reconciliação com aquelas pessoas contra quem você errou. É uma boa maneira de aproveitar o sofrimento. Outro caminho proveitoso está no nome Benjamim. Lembre-se, sua mãe, por causa do sofrimento, e olhando só para o presente, deu a ele o nome que significava filho da aflição.
Jacó, olhando para o futuro, disse: não, ele é o filho da minha mão direita. Não é interessante? Embora estivesse sofrendo com as mortes de Débora e Raquel, e quem sabe sentindo a aproximação da própria morte, Jacó escolhe olhar para o futuro com esperança. Ele sabe que uma geração está passando, mas que outra vai aparecer. É sempre assim. E por isso o trabalho do povo de Deus nunca acaba. Uma geração está sempre passando, e outra geração deve estar sempre se preparando para assumir o lugar de protagonismo na história do povo de Deus. E para a geração que está passando, sinceramente, o mais importante nunca é: que pena, estamos morrendo. O mais importante sempre deveria ser: como é que vai ficar a próxima geração? Pois se morremos no Senhor, como disse Paulo aos Filipenses, isso é lucro. É estar imediatamente com Cristo. O que nos importa ao final da vida é: nossos filhos e netos estarão com Ele também? A questão mais importante da vida, queridos, não é se vou morrer em paz. Eu estarei eternamente em paz com Deus. Não é se terei visitado 100 países no mundo. Não é se vou deixar o negócio da família intacto para os meus filhos. A questão mais importante da vida para os crentes é se eles vão passar o bastão da fé para a próxima geração ou não. E me entenda, isso não tem nada a ver com realizar grandes obras e marcar seu nome na história do mundo ou do cristianismo. Nada a ver. A obra de Deus é levada adiante através de pequenos atos de obediência, fidelidade e adoração. É provável que o mundo não se lembre de nenhum de nós. E que nem mesmo a história do cristianismo tenha seu nome gravado em suas páginas. E daí? Se meus filhos, e quem sabe meus netos, estiverem carregando a tocha do Evangelho à próxima geração, eu terei cumprido aquilo que Ele me deu para fazer como missão, gente. Bem, isso foi para pais e avós. E os filhos? Não vão ouvir também, pastor? Vão. Jovens, adolescentes e crianças que estão aqui, saibam que a vida de vocês será repleta de sofrimento. Pessoas queridas e próximas vão morrer em algum momento da vida. Algumas doenças terríveis podem surgir no meio do caminho. Pecados vergonhosos podem chegar a dividir famílias, igrejas e amigos. Eu gostaria que não fosse assim, mas é assim em um mundo caído. Há sofrimentos que nós não podemos evitar. Mas jovens, adolescentes e crianças, há muitos outros que podemos evitar. Então não sejam como Rúben, não sigam o exemplo deste homem, não tentem subir na força do próprio braço, não tentem conquistar a vida apenas com a sua sabedoria, com o seu jeito. Não tentem roubar o lugar que ainda não lhes pertence. Não entristeçam, não desonrem aqueles que Deus lhes deu como líderes, fazendo o que Deus reprova. Em vez disso, aprendam desde cedo
a viver sob o poder do Espírito, em domínio próprio, esperando a hora do Senhor. Não confie no próprio braço, na própria inteligência, no jeitinho brasileiro, na esperteza do homem. Confie em Deus. Ele vai nos levar aos lugares que determinou para cada um de nós. E acima de tudo, sejamos submissos à liderança do Senhor, a qual se manifesta no conhecimento da palavra de Deus e na vida e no ensino dos líderes que Ele nos deu. Pais, pastores, professores e crentes mais experientes. Sejam insubmissos e vocês vão perder muitas bênçãos, como Rubem perdeu. Sejam submissos a Deus e aos líderes que Ele lhe deu de presente. E vocês serão muito felizes para a glória de Deus. Agora, me aproximando do fim e sendo bem sincero, nós não somos submissos o tempo todo. Ninguém aqui é. Nós não conseguimos sozinhos liderar nossas famílias, nem essa igreja, de maneira impecável. Não temos condições por nós mesmos de viver em paz com todos, o tempo todo. Porque a realidade é, nós somos pecadores. E por mais que sejamos salvos, nós ainda sofremos com a influência do mundo, da carne e do diabo. Mas encontre algum conforto nisso. A família de Jacó me parece pior do que a minha e do que a sua. O filho mais velho se deita com a concubina do pai para roubar-lhe a liderança. Até agora, nada disso nos aconteceu. 2 outros filhos, por pura vingança, passam uma cidade inteira ao fio da espada. Todos os outros, por pura inveja, vão vender a José como escravo para o Egito. Gente, dá para ficar pior? Dá. E ficou. Gentios e judeus, unidos e sob a influência do próprio diabo, pregaram o Filho bendito de Deus a um maldito madeiro. Mas ao fim do dia, não foram capazes de frustrar o plano eterno de Deus. Porque em última análise, Jesus não morreu porque homens maus o fizeram mal. Foi isso mesmo que aconteceu. Mas em última análise, Jesus morreu porque era plano de Deus para salvar seu povo por pura graça e misericórdia. Como vamos ouvir nos próximos capítulos, Deus sabe como trazer o bem das circunstâncias mais terríveis da vida humana. Você precisa de salvação. Você entrou aqui nesta manhã a convite de alguém e se sente em dívida com Deus. Se morrer hoje, não sabe o que vai lhe acontecer. Ou você é um crente de longas datas, mas que por se desviar dos caminhos do Senhor, por viver longe de sua liderança, colheu ou está colhendo os frutos do seu pecado em casa. Seja o que for, voltemos todos ao descendente de Jacó, Jesus. Ele pode nos salvar da condenação eterna do pecado
E Ele pode nos fazer viver sob o cuidado paternal de Deus aqui e agora. Então encontremos refúgio, irmãos, consolo, conforto no Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu sei, vocês são iguais a mim, pecadores. Mas por mais terríveis que sejam nossos pecados, e por mais fracos que sejamos nós mesmos, Deus é forte, e seu amor leal é mais poderoso do que as nossas piores frustrações. Voltemos a Betel, como fez Jacó. Você pode ter se distraído pelo caminho, eu também já o fiz muitas vezes. Não é um absurdo, é apenas normal. O fato impressionante mesmo é, a graça de Deus é incansável. Domingo após domingo, vez após vez, o Espírito fala conosco na palavra, nos chamando de volta ao caminho do arrependimento, da obediência e da adoração. Faça isso. Está ouvindo a voz dele? Venha a Cristo. E por que não viríamos? Por que não nos entregaríamos àquele que nos salvou por pura graça? Que hoje seja Betel, outra vez, para mim e para você. E que de novo nos sintamos em casa, na presença de Deus, nosso Pai e Redentor bendito. Curve a sua cabeça, faça uma breve oração enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor. E que os oficiais que estão me auxiliando já se aproximem, por favor.